Rezende, que era lá em Três Pontas, mas já ficava ouvindo, e ia ficar preocupado se uma manchete fosse a manchete de hoje, que a lista de desfalques aumentou e com o pior desfalque possível, Rezendão. Com o Hulk. Hulk teve lesão muscular na coxa esquerda, a gente já destacava desde domingo que ele saiu reclamando de dores, já estava fazendo tratamento com gelo e após os exames de imagem, o departamento médico do clube confirmou na tarde de hoje, Léo, que o Hulk teve a lesão muscular na coxa esquerda. Pelo que a gente apurou, não é uma lesão grave, uma lesão complicada como a do Otávio, por exemplo. Não, o Otávio vai ficar aí um tempo bem maior fora, mas o Hulk vai ser desfalque. Na semana que vem, por exemplo, uma lesão muscular, o jogador não consegue se recuperar. Para a próxima rodada, o jogo contra o Bragantino, que vai acontecer daqui a uma semana, terça-feira que vem, 9:30 da noite, lá no estádio Nabi Abichedi, no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Então, o Hulk aumenta a lista de desfalques do Atlético, que o Milito já não teria, né? O Arana, o Alan Franco e o Vargas, que estão servindo seleções data FIFA. E também tem jogadores lesionados, além do Otávio, o Rubens segue fora, tem o Paulo Vitor, né, que é jogador com opção ali no meio-campo. Ou seja, a lista de desfalques do Atlético é grande. E o Vargas seria o substituto imediato do Hulk, não tá aí. Ou seja, o que vai ter que fazer o Milito? O Alisson, Léo, é bom a gente destacar porque o torcedor também viu a notícia que o Alisson estava convocado para a seleção sub-20 e ele está para uma semana de treinamentos na Granja Comari, mas o Alisson, a CBF diminuiu o período de treinos e ele volta a tempo, então ele não vai ser desfalque. O Alisson já jogaria, porque com os desfalques no meio campo, o Alisson vem fazendo ali aquele lado direito, o Scarpa o lado esquerdo. E lá no ataque, Paulinho vai ter um novo companheiro. Aí eu quero ver de vocês, né? Se vai ser Cadu, se vai ser Kardec, me parece que são as duas opções principais aí pelo que a gente vem acompanhando do técnico Milito. Eu não tenho dúvida quanto a quem tem que jogar com o Paulinho. Você tem, Edu? Não, nenhuma. Vai jogar quem tem jogado. Cadu. Cadu. Exatamente. Agora, antes da gente entrar até no provável novo ataque do Galo, Edu, que problemão pro Milito, e num momento em que ele já tem desfalques, aí vem um desfalque simplesmente do Hulk. Esse é o inesperado, né? Os outros, o Milito já esperava, já sabia que iria acontecer. Ele perde o lateral esquerdo titular e já havia perdido o reserva, o Rubens. Ele perde o primeiro volante com lesão e o segundo volante convocado. Ele perde o ala direito porque vai ter que ir para a esquerda, que é o Scarpa. Ele perde o principal atacante, melhor jogador do time, e o reserva imediato, que é o Vargas. É uma enrascada, né? É uma enrascada e ainda teve alguns jogadores que saíram, como Edenilson, Patrick, Gemerson. Um era muito utilizado, no caso do Gemerson. Então, a vida do Milito não é das mais fáceis. Vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que trabalhar muito, vai ter que contar muito com os caras também, lá no dia a dia, em campo. Agora, o substituto do Hulk, inicialmente, para mim, o Cadu. O Kardec, ele tem entrado, mas de uma maneira muito específica, né? Final do jogo, a bola circulando muito a área do adversário e por característica não é o nome ideal, porque os atacantes do Atlético hoje, eles têm uma obrigação além de jogar com a bola, que é entrega sem a bola, marcação, pressionar a saída do adversário, o que exige muito fisicamente, o que o Kardec não jogou no Atlético por causa disso, por conta da parte física. É ter o Cadu agora como titular na vaga do Hulk e voltar com o Isaac pro elenco profissional, né? Vinha jogando pelo sub-20, é hora da meninada dar resposta, ter uma sequência, não sei de quantos jogos, pelo que o Cláudio disse, uma lesão leve, tem aí 15 dias até o jogo contra o Palmeiras, mais ou menos, 2 semanas para recuperar. É o próximo depois do Bragantino, é Palmeiras, na Arena. Bragantino muito difícil. O Bragantino não tem jeito. Aí é tentar contar com ele pro jogo contra o Palmeiras, que é um jogo muito importante, pelo tamanho do confronto e por ser um adversário do Atlético em todas as competições. Mas se a gente fala tanto em base, em chance, em sequência, tá aí a do Cadu. Não só do Cadu, dele, do Alisson, talvez do Rômulo, de todo mundo ali, porque com os problemas que o Milito tem, daqui a pouco eu quero saber até do Rezende como é que ficam, quantos jogadores o Milito vai ter à disposição nesse período. Antes eu quero falar da Gerdau, é isso mesmo, que acredita que todo sonho nasce para ser grande e que a dedicação e o incentivo são essenciais. A Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei. É do Galo também, da base ao profissional no masculino. E patrocinadora do futebol feminino do Cruzeiro.
A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Ô Cláudio, com esse tanto de desfalque aí que o Edu foi citando, perde o titular e não tem um reserva, um machuca, o outro é convocado. Quantos jogadores o Milito vai ter à disposição, por exemplo, para o jogo contra o Bragantino? Vamos lá. Se ele for com essa escalação aqui, eu coloquei um provável Atlético. É cedo ainda, né? Nem começou a preparação do Galo, mas vamos lá. 6h15, vamos com Everson, lateral direito Saravia, a dupla de zaga tendo Bruno Fux e Rabelo, por exemplo, e na esquerda o Scarpa, né? Que vai ter que jogar por ali. Meio campo, Batalha, aí ele vai ter Zaratio, Pedrinho e Alisson. E o ataque Cadu e Paulinho. Ele teria para o banco Mariano, os zagueiros Lemos e Rômulo. Pro meio campo teria Igor Gomes, o Palácios, que é um jogador que joga pelo lado, tem Kardec e o Isaac, que foi citado pelo Edu, que já vem treinando com o profissional e que agora vai voltar a ser relacionado. E tem ainda o Robert Santos. O Robert, o próprio Milito, na entrevista do fim de semana, disse o seguinte, que ele está passando por um processo físico, porque é muito diferente jogar no Atlético, Campeonato Mineiro ou Série C, D do Brasileiro, do que vir para o Galo. Não estaria pronto. Ele não sabe quando estaria pronto o Robert. Então, não estou tirando ele fora aqui. Se você faz essa conta, Léo, tirando goleiros, porque tem um goleiro reserva, mas aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 jogadores de linha que teria aí o técnico Milito para esse jogo contra o Bragantino. E o Alisson pede para treinos? Treinos. Sub-20? Treinos. Ele volta, ele vai ficar até dia 8. Treinando com a seleção. Ele volta dia 9, o Galo joga dia 11. Ele não consegue nem dar um treino tático, assim, usando duas equipes. Não, e você lembra que a gente teve ontem, quem estava com a gente no debate do debate dos comentaristas, a gente estava falando sobre o Scarpa mudar de lado, e não porque o Alisson... Acho que tá mais uma resposta aí do porquê o Scarpa tem que ir pra esquerda e o Alisson jogar na direita, porque nem tempo ele tem pra ficar treinando o Alisson em outra posição. Ele não vai ter o Alisson pro dia a dia. A gente tá, o Cláudio citou aí os outros nomes, tem um Palácio que pode aparecer num desses jogos. Se o Milito quiser utilizar o Alisson por dentro, como uma dupla com o Paulinho, por exemplo, você traz o Paulinho para uma posição de meia, joga com um jogador um pouco mais avançado, não é do Alisson, não vejo o Alisson fazendo isso, trombando com o zagueiro, jogando entre zagueiros. Mas chega um momento que você começa a ter que improvisar um jogador aqui, outro ali. O fato de ser obrigado a utilizar o Scarpa pela esquerda, alguém vai ter que fechar a linha de 4, ali daquele lado, ou ele vai utilizar o Scarpa para fechar, o que eu não acredito. Acho que não seria o ideal, por isso a entrada do Rabelo e a manutenção do Batalha como um primeiro volante. Nos 2 últimos jogos, o Batalha foi um primeiro volante com a bola e voltava para fechar a linha de zagueiros. Mas ele tinha o Alan Franco, ele tinha o Arana. Nesses próximos jogos não vai dar para fazer isso. Eu imagino que o Milito, nesses próximos jogos, vai utilizar o Batalha como primeiro volante, com e sem a bola, e vai utilizar um outro zagueiro para jogar junto com Fux e Saravia nessa última linha, fechando a defesa. Não é fácil a vida não, Léo, mas é o que tem. Não tá fácil realmente a vida do Milito. E é bom destacar que não adianta contratar, né? Porque não pode inscrever ninguém, né? O torcedor fala, mas então o Galo tem que ir rápido ao mercado e contratar. Não pode, é só a partir do dia 10 de julho. Ô Cláudio, o que eu respondi de direct, de mensagem, de comentário no Instagram sobre isso, porque muito atleticano assim, você tem que falar que tem que contratar, Léo, e eu acho que tem que contratar. Falei hoje no Rádio Esportes, eu acho que o Atlético precisa contratar um atacante e um volante, já que ele já tem encaminhado um zagueiro e o Bernard, inclusive, que já tá aí, já chegou, mas não pode jogar ainda. Seriam 4 reforços na janela, 4 bons reforços, porque Alonso e Bernard não preciso nem falar. E não adianta, o Atlético não vai contratar Bagre para jogar no meio campo ou no ataque, ok. Mas mesmo se contratar amanhã, só pode jogar dia 10 de julho, a partir de 10 de julho. Ou seja, a vida do Milito agora tá complicada. E de quebra ainda tem uma lesão do Hulk. O Hulk não se machuca de jeito nenhum, mas nesse período agora o Hulk se lesiona. Então, é importante que tanto o Milito quanto os jogadores da base, o Milito vai tentar fazer o melhor, mas os jogadores da base saibam aproveitar esse momento, porque é a hora que a oportunidade aparece, gente. O tempo de Deus é o tempo dele, não é no nosso, não. Então é a hora que a oportunidade aparece. Pro Cadu, gente, o Cadu vai entrar para fazer dupla com o Paulinho, ser titular no Atlético. Isso aqui é uma melhor do que essa, é só se fosse fazer dupla com o Hulk.
né? Eu acho que a vida seria melhor. Mas olha a oportunidade que ele vai ter. Olha a sequência que o Alisson vai ter para poder jogar. Quando o Alisson teve uma certa sequência com o Filipão, ele melhorou. Então, esses meninos vão ter a oportunidade agora. E não assuste nada, o Claudião pode fuxicar aí. Próximo bloco nós vamos trazer. Vai puxar mais gente da base para compor esse banco, para levar. A informação que eu tenho, pelo menos, é que o Milito acompanha muito de perto a base. Muito mesmo. Ele e o staff dele gostam e acompanham de perto a base do Atlético. Tô com você. Eu acho que é nesse momento que recorre mesmo, ainda que não tenha a qualidade que você busque ou queira, você pode tentar encontrar uma ou outra peça para preencher esses vazios, essas lacunas. E Léo, um alerta. Torcedor do Atlético, não cobre do Cadu que ele seja o Hulk, não cobre do Alisson que ele seja o Scarpa. O Alisson vai continuar errando porque ele ainda está em formação. O Cadu vai continuar errando porque ele ainda está em formação. O jogador da base, ele não vai virar. Eu não estou falando de Vinícius Júnior, de Hendrick, de Vitor Roque, de Rodrigo. Eu estou falando do jogador comum, que é a maioria absoluta e que também ajuda tecnicamente, financeiramente. Muito cuidado na hora das exigências. O Alisson pela direita não vai entregar nesse momento o que o Scarpa entrega. E muito menos o Cadu no ataque vai entregar o que o Hulk entrega. Encarem Alisson e Cadu como Alisson e Cadu. Não como o cara que vai fazer o que o Hulk faria ou o cara que vai fazer o que o Scarpa vinha fazendo. Volta com o Cláudio Rezende para nos dizer sobre a base do Atlético. Quem aí poderia, ô Claudião, figurar para ajudar o Milito nesse momento de tantos desfalques? Vamos lá, o Milito até chegou a dizer domingo que a princípio ele não pegaria ninguém oficialmente, né? Iria subir algum jogador definitivamente para o profissional, mas logicamente ele está olhando a base. Já tem o Vitor Gabriel, lateral direito, né, Vitinho, que não vem sendo relacionado, mas é jogador que treina ali. Tem o Júlio César, que é lateral esquerdo, já foi utilizado, né, no banco de reservas contra o Ipatinga na última rodada da fase classificatória do Mineiro. Pra zaga, tem alguns zagueiros aí que chamam atenção, o Renan, o Dudu. Pro meio campo tem o Caio Ribas, que disputou e foi bem na última Copa São Paulo. Tem o Vitinho, que é um outro jogador importante também ali no meio campo. O Zé Felipe, que é um volante canhoto, um camisa 5, só que ele tá lesionado. Ele não vem jogando aí, tá lesionado, tem uma lesão muscular e também nesse momento tá fora. Não é o melhor deles. E esse é bom jogador, né, Edu? Joga muito bem, mas também tá lesionado. Agora, eu fiz um levantamento aqui também, Léo, pelo SofaScore, pelo Transfer Market, na verdade, que o Atlético, quando tem todo mundo, o Galo tem hoje cerca de 30 jogadores no elenco, 28, 30. Ele tem mais ou menos o número de todo mundo. Palmeiras tem 31, Flamengo tem 29 e dos times que tem maior performance no futebol mundial também. O Manchester City tem 26, o Arsenal 27, o seu Real Madrid tem 24 oficialmente, o Bayern de Munique tem 28, o Borussia Dortmund foi pra final, tem 29. Então assim, o Galo não sai muito, o Barcelona tem 26, a Inter de Milão 25, o Milan 26. Então assim, o Galo não tem um elenco tão menor, porque parece agora que o elenco do Galo é muito pequeno, mas são os desfalques pontuais. O elenco do Galo, quando tá todo mundo, é um elenco do tamanho dos outros. Então, por isso que vem alguns reforços pontuais, a diretoria vai buscar pensando no elenco como um todo. Esse problema pontual durante a Copa América, principalmente. Ô Edu, você viu que ele falou que o Real Madrid tem 24 jogadores, né? Se chama qualidade, amigo, não quantidade. E calendário também, né? O calendário europeu já foi melhor. Já foi melhor. Mas ainda assim... Mas não é desumano igual aqui, não. Agora, Edu, o Claudião passou aí possibilidades da base e como o time vai encarar esses próximos jogos. E no meio disso tudo, apesar da gente ter deixado bem claro que qualquer jogador que seja contratado agora, só a partir de 10 de julho, é isso mesmo, dia 10 do mês que vem, o Fausto Vera, surgiu o nome dele ontem. Cláudio Rezende trouxe a possibilidade do Atlético buscar o Fausto Vera. Eu queria a sua opinião. Primeiro, se é bom jogador, seria bom, se encaixaria no esquema do Milito. E segundo, se ele vale os 8 milhões que o Corinthians está pedindo, Edu. Falar de contratação nesse momento não faz sentido em termos de Campeonato Brasileiro. Mas de Copa do Brasil e Copa Libertadores faz todo sentido. Porque a janela abre e aí vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Libertadores. As oitavas são em agosto. Exatamente. Então faz todo sentido, como peças de reposição, como encorpar elenco, trazer mais qualidade, um Bernardo, um Alonso. E o Fausto Vera, Léo, eu acho um ótimo nome, seria uma grande sacada. Jogador que passou por seleção de base da Argentina, disputou Jogos Olímpicos.
viveu um bom momento no Corinthians e vive um momento ruim nesse momento, não é utilizado porque talvez o sistema tático do Corinthians, a ideia do treinador, não se assimile à característica do Fausto Vera, que se assimila à do Milito, que já foi jogador do Milito, é um volante de muita qualidade com a bola nos pés, de muita intensidade, que sabe chegar à frente, tem um bom arremate de fora da área, tem qualidades que eu vejo algumas no Otávio, eu vejo algumas no Batalha, e são qualidades que se encaixam hoje nesse sistema de jogo do Atlético. Mas 8 milhões ele valia lá atrás, quando o Corinthians contratou. Hoje, um reserva do Corinthians, pouco utilizado, ele cai o preço. E o Atlético tem que tentar essa negociação, não pagando 8 milhões, mas seria uma ótima contratação. O Corinthians não pagou metade, né? Tá devendo 4. Eu cantei a pedra aqui. Tá devendo 4 A ideia milhões. é muito boa, viu, Léo? Propõe lá que você vai pagar a dívida pro Corinthians. O Corinthians fica livre de uma dívida, né? O salário do jogador também. E porque 8 milhões, um cara que tem sido reserva, eu concordo com o Du, eu acho que ele é bom jogador. Mas 8 milhões de dólares tá de brincadeira. Sabe aqueles 4 milhões que você deve ao argentino? Deixa que eu converso lá na Argentina. Acabou de sair um nome aqui, a gente já tá apurando sobre ele, é um atacante do São Lourenço, que é o adversário do Galo, que estaria na mira do Atlético. A informação que vem lá do nosso colega German Garcia, da Argentina, seria um pedido do Milito. O atacante da equipe do São Lourenço, o Adam Barreiro. Barreiro, atacante, a cláusula... O nome não me é estranho, A não. cláusula é 3 milhões e meio de dólares. Nós já apuramos com alguns colegas lá da Argentina e me falaram o seguinte, né? Eles falaram o seguinte, tá o Henrique André na apuração, que é muito difícil nesse momento o São Lourenço negociar esse jogador porque vai jogar contra o Galo, né? Ele falou, se negocia esse jogador agora... Paraguai. É Paraguai, jogador é inclusive da seleção, né? Já foi de seleção. É um atleta que, se o São Lourenço negocia ele nesse momento, Léo, a imprensa argentina fala, eles vão matar o presidente lá. Vai negociar um cara para jogar contra o Galo, mas é uma informação que tem, a gente vai continuar apurando aí esse atleta Barreiro, portanto, seria um pedido do Milito, do Gabriel Milito, que conhece o jogador.